Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos para o nosso Evangelho no Lar. E assim nós vamos serenando as nossas mentes, os nossos corações e vamos orando com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos apresentamos para o nosso Evangelho no Lar. Permita que possamos receber no nosso lar, neste momento, os benfeitores espirituais que irão nos ajudar a estudar a página de hoje do Evangelho para podermos compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, no dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, queridos, nós vamos abrindo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Fazemos isso ao acaso, como todos os dias. E a página que nos vem hoje é do capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E nós vamos estudar o item 17, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. E sobre isso há o item coragem da fé. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante de seu Pai, que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim, será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua
fraqueza. Bem, nesse capítulo, não coloqueis a candeia sob o alqueire, que vem falar, portanto, de propagar as ideias de Jesus e assim demonstrar a nossa coragem, a coragem da fé. Então, essa mensagem de hoje, ela diz respeito àquilo que nós verdadeiramente acreditamos e a maneira como nós vivemos essa nossa crença, se de maneira verdadeira ou falseando a verdade. Ou seja, aqui se trata de receber os ensinamentos de Jesus, de compreender esses ensinamentos e de aplicá-los na nossa vida, por inteiro. Aquele que recebe as palavras de Jesus, recebe os benefícios que pode ter um passe, uma preleção, um trabalho, uma orientação na casa espírita, mas depois se nega a compartilhar isso com outras pessoas, porque acha que as pessoas vão pensar mal de si por estar tomando um passe, por estar fazendo um evangelho no lar, por estar indo numa casa espírita, se constrangem disso e falseiam a verdade. Então, essas pessoas que sentem vergonha de divulgar e de propagar a mensagem do Cristo não merecem ser chamados de seguidores do Cristo. Porque se eu recebo um benefício numa casa espírita, se eu recebo um passe, uma orientação, aquilo me traz um enorme bem, quando alguém me pergunta o que foi que eu fiz para ficar bem, eu tenho que ter a honestidade de dizer o que foi que eu fiz. Que eu estive numa casa espírita, que eu conheci a casa, que eu recebi passes magnéticos, que eu participei de reuniões do Evangelho e melhorei. Então, a coragem na fé significa nós vivenciarmos aquilo em que nós cremos. Porque uma pessoa não pode ter uma crença da boca para fora. Ela precisa vivenciar essa crença. Então, é um chamamento, a lição de hoje é um chamamento muito importante, porque nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, nesse momento de uma pandemia mundial, onde as pessoas sentem tanta insegurança, as pessoas sentem tanto medo, sentem a síndrome do pânico, a depressão, é muito natural que as pessoas busquem ajuda. E se nós conhecemos algum caminho de melhora, nós devemos divulgar este caminho. Então, cabe a nós ser verdadeiros, propagarmos aquilo em que nós acreditamos. Se nós acreditamos no Cristo, se o caminho do Cristo está fazendo bem para a nossa vida, por que se constranger de informar isso para outras pessoas que venham nos perguntar? A lição fala disso. A lição fala que é preciso ter verdade no nosso proceder. Eu não posso só adentrar uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, buscar ali o refúgio da minha melhoria física, mental, espiritual, e depois, quando alguém me pergunta como eu consegui melhorar, eu me nego a dar o mesmo caminho que me conduziu para a melhoria. Então, vamos divulgar a lição de Jesus. Vamos divulgar os ensinamentos que estamos aprendendo aqui. Vamos falar para as pessoas daquelas lições que estão tocando o nosso coração. Porque as pessoas estão muito sedentas de uma palavra de fé, de esperança, de uma palavra de certeza de que Deus está no comando, de que Deus é nosso Pai amantíssimo, que nos protege, nos auxilia, e que com certeza tudo aquilo que está acontecendo no mundo todo e na nossa vida é para aprendermos lições preciosas. Então, comecemos a aprender estas lições preciosas
a partir da maneira como nós recebemos essas lições do nosso coração e na nossa intenção de vivenciar os ensinamentos que recebemos. A coragem na fé significa não renegar aquele que nos tem auxiliado e não temer falar de Jesus, do Evangelho, das coisas que estamos aprendendo para nos fortalecermos nesse momento difícil. Haverá aqueles que vão se afastar de nós, que vão achar que nós estamos falando tolices? Sim, nós não podemos ter a pretensão de agradar a todos. No entanto, estaremos em paz com a nossa consciência e sabedores de que se falamos para alguma pessoa é com o desejo de ajudá-la. Se ela não deseja receber essa ajuda, aí já é um problema dela. Nós fizemos a nossa parte. Nós não renegamos a fé que abraçamos em Jesus, no Evangelho de Jesus. Jesus não nos pede para batermos de porta em porta para falar do Evangelho dele. Não é isso. Mas certamente essa lição nos demonstra que há situações que poderão acontecer na nossa vida onde alguém virá pedir um conselho, pedir uma ajuda, trazer um problema, pedir um esclarecimento. E nós não devemos, neste momento em que isso acontecer, falsear a verdade. Não devemos nos envergonhar de citar a palavra do Cristo, porque senão o Cristo depois não falará de nós. É isso que quer dizer essa lição do Evangelho. E assim nós vamos agradecer esta lição maravilhosa que estudamos na tarde de hoje e pedindo a Jesus que nos inspire a coragem na fé. E agora, nesse agradecimento, agradecemos com as vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. E assim nós vibramos por todo mundo, todos os países que enfrentam as doenças, a fome, a miséria, os conflitos de toda a natureza. Vibremos com muito carinho pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, nosso presidente, os seus ministros, os governadores, os prefeitos e também os membros do poder legislativo e judiciário. Vibremos com carinho por todos os lares, porque Jesus tem o poder de entrar em cada lar e ali acender a luz da paz, do amor, da boa vontade. Vibremos pelos nossos irmãos que não têm um lar para retornar, que vivem nas ruas, e aqueles que estão dominados pelos vícios. Vibremos com carinho pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pedindo a Jesus que possa envolvê-los em muito amor, muita paz, serenidade e muita, muita proteção. Vibremos com muito carinho pelo CAE, esta casa espírita que nos recebe para o trabalho, o estudo e a assistência. Vibremos pelos seus voluntários, pelos seus assistidos e pelos seus alunos. Vibremos pelos alunos da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho e toda a equipe. Que Jesus possa derramar sobre nós bênçãos de coragem, de força, de paz e de serenidade. Vibremos agora por uma pessoa que passa na nossa mente. E nós pedimos a Jesus que possa cercar essa pessoa de todo carinho, de toda paz, de toda serenidade neste momento. Vibremos também pelos nossos vizinhos, os vizinhos de apartamento, do nosso prédio, da nossa rua, do nosso quarteirão e do nosso bairro. Vibremos agora pelo nosso lar, pedindo a Jesus
que possa derramar bênçãos de muita paz na nossa casa. Retirar daqui todas as energias negativas e nos premiar, Senhor, com a serenidade e a paz de que tanto necessitamos. E no último pedido, Senhor, pedimos licença para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, queridos amigos, chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar. Que possamos ter um excelente final de tarde, uma boa noite de sono e amanhã acordar renovados para mais um dia. Um grande beijo a todos e até amanhã.